Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Tenho um comunicado com os irmãos e também vou deixar uma palavra para os irmãos em Lucas capítulo 18. Mas já vamos entrar nesse texto bíblico que tem algumas lições que vai trazer edificação espiritual para a sua vida. Meus amados irmãos, aos irmãos que sempre têm nos acompanhado aqui nas redes sociais, sempre eu deixo na descrição do vídeo, não é todos, mas alguns tem lá, o nosso WhatsApp de pedido de oração e também esclarecimento de dúvidas sobre a espiritualidade, sobre a palavra, sobre algum assunto que você tem dúvida. Às vezes eu não respondo na hora, devido à nossa correria, nosso cotidiano, concernente à obra de Deus. Mas sempre eu estou tirando um tempo para poder estar respondendo, aos irmãos que têm entrado em contato conosco. Então, eu peço aos irmãos, aqueles que não entram em contato conosco no WhatsApp, deixa lá o seu nome na descrição. Pastor, ore pela minha saúde, ore pela minha família e deixe o seu nome, porque sempre eu estou, esse caderno aqui, irmãos, todos os nomes, pedidos de oração, eu anoto no caderno. Sempre eu estou tirando momentos com Deus de oração, propósito de intercessão pelas vidas, pelas almas, pelos irmãos aqui do canal que têm nos acompanhado, que tem sido bênção na minha vida e no ministério a qual, pela misericórdia de Deus, estou pastoreando como pastor presidente até quando Deus quiser. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, é importante porque sempre os irmãos que têm nos acompanhado aqui, alguns irmãos fazem parte de um grupo de transmissão, aonde ali eu estou sempre orando pelos irmãos, sempre eu mando ali para os irmãos o nosso trabalho missionário, social, porque nem tudo eu posto aqui no canal, mas os irmãos que têm nos acompanhado de perto, sempre eu estou ali mandando, e também aos irmãos que têm alguma causa, alguma enfermidade, algum problema insoluto, a gente faz campanha juntos. Não só o pastor Luciano está orando. Não, eu falo, irmãos, meia-noite eu estou orando pela sua vida. Eu vou mandar um áudio e você vai estar também orando. Ou em outro horário, mas meia-noite é o horário que mais, depois da correria do dia a dia, depois de ter parado, aí é o momento onde eu vou tirar um tempo a mais com Deus e orar pelos irmãos. Então, deixe o seu nome na descrição desse vídeo, que eu vou estar orando pela sua vida e colocando seu nome aqui nesse caderno, para que Deus venha te libertar, para que Deus venha te dar força, para que Deus venha te levantar, para que Deus venha te dar força para poder viver a vontade de Deus. Eu queria deixar um versículo, como eu falei para os irmãos, em Lucas capítulo 18. Olha que forte, irmãos. Contou também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Eu estou falando aqui concernente à oração. Muitos não dão credibilidade na oração, mas como eu tenho recebido muitas mensagens aqui de muitos irmãos que têm recebido orações e têm sentido algo de Deus na vida deles, é o que está me influenciando a cada dia orar. Eu sempre orei pela vida das pessoas o decorrer desses 16 anos de ministério, de pregação na presença de Deus. E de 2 anos para cá, eu comecei a orar pelo povo por meio das redes sociais. Foi uma ferramenta a qual Deus nos deu para poder trabalhar na obra de Deus, irmãos. Trabalhar. Porque para muita gente, isso aqui não é um trabalho, mas é. A Bíblia diz que rogai ao dono da seara que envie trabalhadores. Trabalhadores compromissados com o reino de Deus. Trabalhadores compromissados com a verdade, com a palavra. Homens que não são celebridades, que não são estrelas, que não são artistas de público, mas homens
que de fato e mulheres que têm a essência de Deus, a essência do Espírito de Deus, que está disposto a orar, a interceder e ajudar as pessoas em oração. Sim, irmãos, precisamos de oração dos outros. O apóstolo Paulo disse que devemos orar, interceder pelos outros. Então entenda, este texto bíblico de Lucas 18, Jesus conta-se uma parábola sobre o dever de orar e nunca desfalecer. E nunca desfalecer. Então, frisa bem isso aqui. Dever de orar. Nós entendemos que Jesus quis trazer ao coração daqueles que estavam ali e ao nosso coração, contou uma parábola sobre o dever de orar. Eu só vou trazer este versículo. Você pode contextualizar em sua casa esse texto, Lucas capítulo 18, que você vai ver que é de uma mulher a qual tinha uma causa e ela ia importunar o juízo, o iníquo, que não temia a Deus, não respeitava os homens. Constantemente ela estava ali perseverando. Aí Jesus começa dizendo sobre o dever de orar, sempre, nunca desfalecer. Então entenda, orar é um dever. É um dever você orar. Você precisa ter momentos com Deus de oração. Você precisa estar buscando a Deus em oração. Pastor, meu tempo é corrido, irmão. No livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22, Jesus obrigou os seus discípulos a entrar no barco. E Jesus despediu a multidão e foi orar. Jesus, que é ocupadíssimo com as coisas de Deus, é experimentado nos trabalhos, mas tinha tempo de orar. E você está dizendo que não tem tempo de orar? Então, você precisa fazer o seu tempo de oração. Irmãos, eu estou na frente de uma obra. Nós temos outras congregações que eu dou assistência. Mas entendo uma coisa, eu tenho o meu momento, que eu desligo o celular, eu vou para dentro do meu quarto, eu vou para a igreja, fecho a porta, e aquele momento é meu e com Deus de oração. Não tem ninguém que vai me atrapalhar. Então entenda, o dever de orar sempre, nunca desfalecer. E você não pode desfalecer. Tem que permanecer orando. Mateus 6,6, entra para dentro do teu quarto. Fecha a tua porta. E em particular, fale com Deus. Quarto, fala de intimidade. Aqui está dizendo, sabe o quê? Entra na intimidade com Deus em oração. Seja no seu serviço, no horário de almoço. Tenha o seu particular com Deus. Seja você sentado na sua mesa, no seu escritório, tinha o seu momento com Deus ali. Fale com Deus. Crie esse hábito de falar com Deus. Orar é um dever de todo cristão. A oração nos faz bem e nos aproxima de Deus. Então, eu peço aos irmãos, eu estou orando pela sua vida. Eu estou intercedendo pela sua vida. Mas você precisa orar também, interceder pela minha vida. Seu nome, dos irmãos que me acompanharam, está aqui. Sempre eu estou, Deus, toma todos em tuas mãos. Visita fulano, visita, vai de encontro, vai à frente. Às vezes, quando você está em sua casa, que você recebe um toque de Deus, vontade de buscar a Deus, de se entregar para Deus, tem alguém orando pela sua vida. Tem um pastor aqui do outro lado, simples, pastor simples, não sou poliglota, mas eu estou aqui para poder fazer a vontade de Deus. Talvez, às vezes, muitos podem me ter como Pedro, porque às vezes eu não mido as minhas palavras de falar o que Deus manda, irmãos. Mas Deus sabe da minha vida com Ele. Deus sabe que o meu desejo é de alcançar almas, alcançar vidas. E eu tenho visto isso. E eu louvo a Deus porque eu não quero ganhar o mundo inteiro. Não. Eu quero pregar o Evangelho e ganhar almas, mas também salvar minha alma. Eu não quero ganhar o mundo e perder minha alma. De maneira alguma, irmãos. Então fique com esta palavra sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer.
Depois eu vou estar trazendo estudos mais profundos aqui concernente à oração e uma vida devota com Deus. Que Deus te abençoe. Deixe o seu nome na descrição desse vídeo ou então entre em contato no WhatsApp de pedido de oração, que estamos aqui para poder lhe ajudar espiritualmente. Que Deus lhe abençoe. E outra coisa, aos irmãos que entram em contato conosco aqui, eu oro pelos irmãos. Você não vê pastor Luciano orando pela sua vida e te pedindo pix, te pedindo dinheiro. Não. Aos irmãos que Deus tem levantado para poder abençoar a minha vida, para poder abençoar a minha família, para poder abençoar o Ministério MPV, é Deus que tem tocado em seu coração para poder estar abençoando. Deus que tem mostrado para vocês a sinceridade do nosso trabalho concernente à obra de Deus. E Deus tem feito grandes maravilhas, porque Deus conhece a nossa sinceridade com a sua palavra e o nosso comprometimento com o povo de Deus. Então, entenda e compreenda isso aqui, irmãos. Nós oramos por os irmãos, intercedemos e fazemos propósito de oração. E muitos irmãos têm testemunhado, e isso é gratificante. Não tem dinheiro que paga em eu ver pessoas se curar de câncer, em eu ver pessoas que estavam com as portas fechadas trabalhando, em ver pessoas que estavam desenganadas pelos médicos, tá curado, tá liberto, pessoas que estavam nos vícios, tá liberto. Então não tem dinheiro que paga isso, irmãos. Não tem. A nossa maior recompensa, talvez eu não possa ser reconhecido pelos homens, talvez eu possa ser até criticado por muitos, mas uma coisa é certa: Deus está vendo tudo e a nossa recompensa vem dele, vem do Senhor. Essa é a nossa maior certeza, que a nossa maior recompensa vem de Deus. Deus te abençoe. Guarde essa palavra em nome de Jesus.